aula número 2 do nosso mini curso que te ensina a como criar uma rede de marketing multinível pela internet. Hoje nós vamos falar de psicologia da atração. A psicologia da atração é a nova forma de se patrocinar. Com ela é mais fácil mostrar o plano e mais rápido dos prospects dizerem sim para você. Contudo, é importante você saber o que falar e quando falar. Ou seja, a ordem dos fatores do que você fala altera o produto, ou seja, altera o seu sucesso na hora de patrocinar uma pessoa. Portanto, não mostre mais o plano da sua empresa sem antes assistir a toda essa aula. Vamos começar. Na aula anterior, você aprendeu que o marketing multinível pela internet está se tornando uma tendência. Agora você aprenderá como atrair pessoas através da internet para você apresentar a oportunidade da sua empresa. Como consequência, essas pessoas pedirão para ver o plano da sua empresa, porque você utilizará frases persuasivas para que isso aconteça. Em primeiro lugar, vamos entender o que é a tal da psicologia da atração e por que ela funciona. Considere o seguinte: sempre existe uma relação de influência quando duas pessoas se falam. Pode ser um simples bate-papo, uma relação amorosa ou até mesmo uma negociação que envolva milhões e milhões de reais. De fato, uma das pessoas sempre influenciará ou será influenciada pela outra pessoa. Só para ilustrar, pense em uma conversa que você teve com o seu pai, ou com seu filho, com sua filha, ou com o seu chefe no seu trabalho. Em algum momento dessa conversa, e dependendo do contexto, você influenciou ou foi influenciado pela outra pessoa. Da mesma forma, a psicologia da atração dentro do contexto do patrocínio é a habilidade que você tem de influenciar outras pessoas através da internet para conhecerem o seu negócio. A verdade é que a forma como nós, seres humanos, pensamos chega a ser até mesmo engraçada. Às vezes, chega a ser até irracional. Não são poucas as situações em que nós tomamos decisões erradas só porque nós achamos que tal decisão é o melhor para nós, mesmo quando tudo ao nosso redor indica o contrário. O famoso americano chamado Seth Godin, é um escritor americano chamado Seth Godin, ele disse uma vez algo que é realmente muito interessante nesse sentido. Ele falou assim: as pessoas raramente acreditam no que é apresentado a elas. Essas pessoas às vezes acreditam no que os seus amigos dizem, mas elas sempre acreditam no que elas dizem para elas mesmas. Isso quer dizer que falar das maravilhas da sua empresa não é lá a melhor forma de você fazer com que alguém se interesse pelo seu negócio. Não no primeiro momento. Talvez isso possa até ter o efeito contrário, fazer com que as pessoas se afastem de ti. Por isso, a melhor forma de você chamar a atenção da pessoa é, em primeiro lugar, descobrir o que é importante para ela, para aquela própria pessoa que você está entrando em contato. E a forma de você fazer isso é falando dela, ou seja, falando dos interesses dela em primeiro lugar. Então, a pergunta óbvia que vem à mente é: como é que eu faço isso? E existem algumas maneiras, algumas estratégias para você iniciar uma conversa e você descobrir os interesses da outra pessoa. Aqui dentro da sua jornada diamante você encontra 8 aulas onde eu te ensino várias frases prontas, frases persuasivas que você pode usar com esse propósito. Essas frases são livres de rejeição, o que garante que você nunca receberá um não como resposta. É só você acessar o módulo número 1, que é o módulo de convite, que você encontra todas essas aulas lá. De fato, é muito mais fácil descobrir os interesses do seu prospect quando você o encontra pessoalmente, quando você está falando com ele olho no olho. Só para exemplificar, você pode usar a técnica do form para descobrir as dores e os sonhos da outra pessoa com a qual você está conversando. Em seguida, você deve associar a sua oportunidade à solução para aquela dor ou para aquele sonho que o seu prospect tem. No mundo digital, isso acontece de uma forma um pouco diferente. Só para ilustrar, na aula anterior eu comentei com você que para atrair um prospect você tem algumas alternativas, sendo que uma delas, uma alternativa interessante, é usar os anúncios no Google. Isso acontece porque, graças às ferramentas que o Google nos oferece, nós podemos criar anúncios com palavras-chave que são parecidas ou até mesmo iguais com aquelas pesquisadas pelo nosso prospect. E é aí que a mágica acontece, porque quando uma pessoa está ali buscando ativamente alguma coisa, ela está naturalmente aberta para receber aquela informação sobre aquele assunto que ela está procurando. E aí é que nós nos preparamos para dar o pulo. Ou seja, se nós prepararmos o terreno oferecendo alguma coisa que essa pessoa queira ouvir, ela vai pensar assim: nossa, até parece que eles sabem como eu penso.
E é isso que nós queremos, ou seja, com isso nós conseguimos fazer com que aquela frase do autor Seth Godin valha a sua máxima, ou seja, fazer com que as pessoas sempre acreditem no que elas dizem para elas mesmas. E essa é a melhor forma de você, enganchar a pessoa num primeiro momento. Daqui a pouco eu vou te falar um pouco mais sobre como que você coloca isso aí em prática. Antes disso, eu quero reforçar o conceito de influência com o intuito de te mostrar a importância da influência no nosso negócio. Então, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Por que uma pessoa se interessaria por você? Pensa no seguinte, o que faz uma pessoa ser atrativa aos olhos dos outros, aos olhos das outras pessoas? A resposta objetiva é instinto de preservação. Eu vou explicar isso aí. A atração que nós sentimos por outras pessoas é um gatilho instintivo, ou seja, um gatilho biológico, algo que vem com a gente através da nossa herança genética e que evoluiu por milhões e milhões de anos à medida que a raça humana foi evoluindo, obviamente, e que ajudou o ser humano a ficar vivo num mundo que era, naquela época, milhões de anos, cheio de predadores. De fato, o tema é muito complexo e não daria para cobrir todo o assunto aqui, porque demoraria muito tempo. Por isso, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo fortemente que você leia um livro do autor chamado Eduardo Ferraz, um livro chamado o título do livro é Por que a gente é do jeito que a gente é. Esse livro foi editado pela editora Gente. Você encontra ele na internet. Mas eu vou te passar aqui uma versão resumida desse livro para você entender. Pensa o seguinte, pensa em quando a raça humana começou a se formar. Para sobreviver naquela época, há milhões de anos atrás, naquelas florestas, e para se proteger dos predadores, o ser humano começou a viver em grupos. Juntos, os seres humanos, se protegiam e também eles eram mais fortes do que quando eles estavam sozinhos. Foi a partir daí que nasceram os primeiros grupos sociais. E dentro desses grupos, aquelas pessoas que eram mais fortes se destacavam. Eles eram os líderes daqueles grupos. Como resultado, se juntar aos líderes e ser aceito por eles era justamente uma questão de sobrevivência. Ou o líder te aceitava e te protegia, ou você teria que lutar contra os perigos da selva sozinho, o que poderia significar a sua morte. E foi assim que nasceu o nosso instinto de sobrevivência. De maneira idêntica, esse instinto ele segue presente nos nossos dias atuais. Hoje as pessoas ainda crescem e vivem em grupos sociais. Por natureza, elas seguem um líder até ganharem experiência e confiança suficiente para assumir uma posição de liderança e iniciarem os seus próprios grupos. No entanto, ao contrário do tempo lá das cavernas, o valor do líder hoje em dia mudou. Só para ilustrar, em vez da força bruta, o valor dele agora é expresso de outras maneiras, como por exemplo, a compreensão do mundo dos negócios, a sociabilidade, meios financeiros e até mesmo a educação. É por essas razões que nós estamos programados para achar outras pessoas atraentes ou não com base no nível de valor que elas têm para nos oferecer. De tal forma que nós ganhamos uma parte desse poder pela simples associação com essas outras pessoas. De fato, é fácil entender como esse conceito funciona nos dias atuais. Quer ver só? Pensa no seguinte. Hoje você está em uma empresa de multinível, certo? Isso significa que um dia você foi patrocinado por alguém. Agora, volta o filme até o dia que você decidiu se cadastrar na sua empresa. Se aquele dia fosse hoje, e se você tivesse essa compreensão da lei da atração que eu acabei de falar para você, com quem você gostaria de ser patrocinado? Quem você gostaria que fosse o seu patrocinador? Um top líder da sua empresa com total condição de te ajudar a chegar ao topo rapidamente? Ou o tal do Zé das Couve que nunca patrocinou ninguém e desistiu do negócio um mês depois que ele acabou de te patrocinar? Por qual desses dois você se sentiria mais atraído? Fácil a resposta, não é verdade? Percebe onde é que está o pulo do gato? Você e o seu prospect também se sentirão mais atraídos pela pessoa que agregar mais valor para vocês. Em outras palavras, vocês se sentirão mais atraídos pela pessoa que tiver mais condições de fazer com que você tenha, tanto você quanto o seu prospect, tenham sucesso. Seja lá o que sucesso significar para cada um de vocês. Então, sabendo disso, a primeira coisa que você tem que fazer antes de mostrar o maravilhoso plano da sua empresa é saber o que é importante para o seu prospect. Como eu falei na aula anterior, existem duas maneiras de se fazer isso. A grátis, também conhecida como orgânica, e a paga, feita através de anúncios.
Como o nosso objetivo é gerar resultados acelerados para você, a gente vai focar nesse mini curso nas estratégias pagas. Primeiro, vamos fazer uma rápida contextualização. Quando você usa a internet para atrair pessoas, você pode se beneficiar de algo que eu costumo dizer que se chama se posicionar como uma autoridade. Você consegue se posicionar como uma autoridade facilmente usando a internet. Não tem nada de complexo nisso não. Imagina a seguinte situação. Você acessa o Google, faz uma pesquisa e encontra um site ou um blog com um assunto que faz bastante sentido para você. Aí você lê o artigo, gosta do que viu e se cadastra lá naquele site para você receber as newsletters do autor daquele blog, daquele site. Nesse momento você acaba, mesmo que mentalmente, classificando o autor do blog como uma autoridade para você. Dessa maneira, tudo que ele escrever tem a possibilidade de te influenciar, fazendo com que você tome algum tipo de ação, como por exemplo, mudar um hábito, comprar um livro, fazer um curso ou qualquer outra coisa parecida. É assim que nós atraímos pessoas pela internet, mostrando que nós temos algo que interessa a elas. A boa notícia é que é fácil de fazer isso aí. E você nem precisa ser um especialista em coisa alguma ou um escritor de blog. Na aula anterior eu falei que existem duas formas de você construir a sua autoridade criando conteúdo. A orgânica e a paga, como eu acabei de mencionar agora há pouco. Só para ilustrar, você pode escrever, por exemplo, artigos em blog, alimentar uma fanpage no Facebook, manter uma conta no Instagram com posts, reels, stories e lives. Isso tudo é a estratégia orgânica. Mas, como eu disse, nós vamos usar a paga. Por quê? Porque a orgânica funciona, mas ela demora e dá um trabalho danado para fazer. Por isso, a alternativa, a melhor forma, a mais rápida, é a paga. E você faz isso criando anúncios no Google para pessoas que estão buscando assuntos relacionados a empreendedorismo. O bom dessa estratégia é que o resultado é imediato. Em apenas alguns minutos, você já começa a receber nomes de pessoas interessadas. Se isso parece interessante para você, então eu tenho uma boa notícia, porque eu vou fazer um convite para você. Eu tenho uma série de aulas aqui dentro da sua Jornada Diamante, onde eu te ensino a como criar essa estrutura de recrutamento. São aulas grátis, onde eu vou te mostrar como que você cria uma estrutura sem gastar um único centavo. Você só vai investir nos anúncios quando você quiser. Mas lá na aula eu vou te explicar como que isso funciona. Muito bem, o próximo passo, depois de você captar os seus contatos, é falar com eles. Veja que interessante. Você fará um anúncio no Google sobre um tema relacionado a empreendedorismo. Esse anúncio será mostrado para pessoas que estão buscando algo sobre ele, sobre o tema empreendedorismo, e logo elas se interessarão por esse anúncio, por esse tema que você colocou ali. E ao clicar nesse anúncio, essas pessoas serão levadas para uma página de captura. E eu vou te ensinar também como que você faz essa página de captura nessas aulas desse curso. E ao preencher os dados solicitados na página de captura, essas pessoas virarão seus prospects, ou seja, elas passarão o contato delas para vocês. Nesse momento, na hora que você recebe esses contatos, você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com a pessoa, porque na cabeça do seu prospect, você é uma autoridade. Sabe por quê? Porque eles imaginam, mesmo que inconscientemente, que existe alguém lá do outro lado dessa página de captura com mais conhecimento e poder do que eles. E isso te coloca instantaneamente numa posição de autoridade, mesmo que você nunca tenha patrocinado uma única pessoa. O próximo passo nessa sequência é você, obviamente, entrar em contato com essa pessoa e descobrir quais são as dores que ela tem. Descubra o que ela quer e o que é importante para ela. E lembra sempre do seguinte, uma pessoa se motiva mais pela dor do que pelo prazer. Com isso, você vai usar o form e descobrir, com o intuito de descobrir quais são as dores ou os problemas que esse seu prospect tem. A aula sobre form também está aqui dentro da sua Jornada Diamante. Dando sequência, o próximo passo será o quê? Depois de descobrir as dores da pessoa, você vai dizer para seu prospect, para essa pessoa, que você tem uma solução para resolver essas dores que ele tem. Diga para o seu prospect que você tem algo, obviamente é o seu negócio, Você vai dizer que você tem algo que serve para curar essas dores e em seguida você vai apresentar a sua oportunidade. Muito bem, com isso nós terminamos essa aula número 2 e em seguida, na próxima aula, nós já veremos como que você vai montar a sua estrutura de recrutamento sem gastar um único centavo com as ferramentas que estão aí disponíveis na internet. A sua opinião é muito importante para que eu continue criando conteúdos como esse. Por isso, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo se você gostou dessa aula. Muito obrigado.